Saudações camuflados, Camaleão aqui, e no vídeo de hoje eu trago mais novidades pra vocês a respeito dos jogos Pokémon Sword e Pokémon Shield. Hoje iremos falar dos possíveis lendários dessa região e de uma frame no trailer de menos de um segundo que deu o que falar. Pois é, então já deixa seu like pra dar aquela força, não esquece de me seguir lá no Twitter porque nós estamos conversando sempre sobre os jogos. Então, link na descrição e bora lá conversar a respeito dos jogos Pokémon Sword e Pokémon Shield. Bom, vamos começar com esse frame aqui. Se você for assistir o trailer de Pokémon Sword e Shield, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, na cena onde um Lucario ataca um Tyranitar, é possível encontrar essa silhueta na parede. Algumas pessoas apontam que essa sombra seria de um possível Pokémon estampada ali na parede, e aparentemente de um lobo ou um cão. Isso também começou a puxar a atenção das pessoas que poderia ser uma espécie de mascote desses torneios ou uma espécie de propaganda de alguma marca na região de Galar e, consequentemente, estaria estampada ali nas paredes das arquibancadas. Isso se tornou um grande mistério porque pode ser de fato um novo Pokémon que acabou sendo apresentado ali. E é importante nós notarmos como ele é um pouco diferente, né? Parece que tem a cauda em forma de raio ou algo assim, mas é possível notar que pelo menos a cabeça desse Pokémon se assemelha muito a um cão ou a um lobo. É complicado ter uma noção exata sobre o que é esse Pokémon de fato, mas eu quero saber o que vocês acham a respeito dessa imagem, né, dessa sombra ali. Vocês acham que é de fato um Pokémon ou vocês acham que é só um borrão tosco e ficou parecendo um lobo? Eu teria minhas dúvidas, né, pessoal? Eu acho que, ainda mais agora com os jogos de Galar e no brasão, né, do logo possuir dois lobos, é questionável, mas né, falando desses dois lobos, é aí que entra de fato o propósito desse vídeo. E agora nós vamos falar a respeito dos lobos em Pokémon Sword e Pokémon Shield, tá? Eu estou bem inclinado a acreditar que nós teremos dois lendários que serão lobos nesse jogo. Eu não acredito que eles usariam na logo a cabeça de dois lobos e aí os lendários fossem outra coisa, né? É possível, até porque um dos rumores mais fortes dos jogos que iriam se basear no Reino Unido colocavam uma espécie de aranha e borboleta como os lendários, né? Mas agora nós temos esses dois lobos na logo e eu estou inclinado a acreditar que sejam de fato dois lobos lendários. Bom, pessoal, não é novidade que Pokémon vem resgatando a mitologia nórdica para Pokémon, principalmente dentro dos jogos e fazendo adaptação da história original e moldando em alguns Pokémon na franquia. O exemplo mais forte que tivemos mais recentemente foi Pokémon XY, onde Yveltal, Xerneas e Zygarde foram os Pokémon possivelmente baseados nos animais da Árvore da Vida, o Yggdrasil. Principalmente porque na época nós ainda não tínhamos conhecimento do Zygarde e nós acreditávamos que o terceiro lendário da região de Kalos seria uma serpente. E bem, isso se concluiu. Além disso, a mitologia nórdica não se restringiu apenas aos lendários da região de Kalos, mas também aos iniciais. As classes guerreiras, que inclusive inspiram muitos RPGs pelo mundo todo, e também que são abordadas na mitologia nórdica, acabaram aparecendo e servindo de inspiração para as formas finais de cada inicial de Kalos. Como por exemplo, o Chesnaught seria o guerreiro, a bruxa seria a Delphox, e o ladino seria o Greninja. Muito interessante, né? A mitologia nórdica, porém, não foi muito abordada em Sun e Moon, mas ainda assim há fragmentos da mitologia nórdica em Pokémon Sun e Moon. Porém, é importante notar que a intensidade maior, sem dúvida, foi em Pokémon XY. Mas agora pode ser que esse quebra-cabeça se junte, no caso XY e até mesmo Sun e Moon, em conjunto com Sword e Shield. E os lobos de Pokémon Sword Shield sejam muito mais que apenas animais em um brasão de uma espada e um escudo. Além disso, a chegada desses lobos em Pokémon pode apontar que o mundo Pokémon como conhecemos está chegando ao fim. É meio macabro, né? Mas o que é Ragnarok, Camaleão? Bom, eu resumo. O Ragnarok é nada mais que uma série de eventos que causariam o fim do mundo. O significado da palavra Ragnarok é destino. Sendo assim, dentro da mitologia nórdica, o Ragnarok é descrito como o fim de tudo o que conhecemos. Inclusive, a maioria dos deuses seriam mortos.
O mundo estaria coberto por chamas e depois ficaria submerso pelo mar. E por fim, o mundo ressurgiria revigorado e os poucos sobreviventes seriam responsáveis por repovoar o mundo e dar continuidade à história. Mas o que isso tem a ver com Sword e Shield? Seria então um indício do fim? Bom, na mitologia nórdica você vai conhecer Hati e Skoll, dois lobos que perseguem o sol e a lua. No caso, Hati segue a lua durante a noite e Skoll persegue o sol durante o dia. Mas não pense que essa perseguição é uma perseguição fútil de gato e rato, e que nunca vai dar em nada, como nos cartoons que acompanhamos na nossa infância. Hati e Skoll vão sim devorar a lua e o sol. Durante o Ragnarok, eles finalmente vão concluir seus objetivos, e logo depois de devorarem o sol e a lua, Fenrir será liberado. Fenrir é um temido lobo na mitologia nórdica, e ele foi acorrentado pelos deuses, mas acaba sendo libertado em Ragnarok. Isso porque Fenrir possui 2 filhos, e adivinha quem são? Pois é, Hati e Skoll. Quando esses 2 lobos conseguirem devorar a lua e o sol, Fenrir vai se libertar e matar o deus Odin. É importante notar também que a história dos lobos dentro da mitologia nórdica não implica com a possibilidade dessa história ser replicada dentro dos jogos. É possível que o jogo só se baseie nesses lobos, mas não utilize a história original deles. Além disso, isso casa bem com a história de XY e ao mesmo tempo até mesmo Sun Moon. Mesmo o Sol e a Lua não tendo um papel tão importante na mitologia nórdica, o Sol e a Lua é descrito por lá como seres que vagam pelo tempo. E, querendo ou não, isso foi abordado nos jogos Sun e Moon. Eu não diria que se Hati e Skoll forem adaptados para os jogos Sword e Shield, eles necessariamente estariam em busca de Solgaleo e Lunala. Talvez eles realmente estejam em busca do Sol e da Lua, mas não de seus representantes no universo Pokémon. Além disso, o lance dos 2 lobos também pode nos guiar para o terceiro e último lendário da geração. No caso, o terceiro lobo, o lobo Fenrir, o pai dos lobos Hati e Skoll. Sendo assim, o grande lobo, que talvez no universo Pokémon estaria acorrentado ou adormecido, seria o terceiro lobo da região. Muito interessante, né? Um fato é, infelizmente Pokémon XY não desenvolveu bem a história dos lendários Yveltal e Xerneas, e muito menos a do Zygarde, que foi o que mais sofreu na lore dentro dos jogos. Mas talvez Sword e Shield venha para consertar isso e quem sabe dar início ao Ragnarok no mundo Pokémon. Uma coisa que é importante também a gente notar é a história dos Lycanrocs, né? Porque, querendo ou não, eles são uma pequena adaptação de Hati e Skoll dentro do universo Pokémon. Pois é, tanto o Midnight Form quanto o Midday Form. Apesar que eles apontam muito mais pro lance do lobisomem. Então é possível que não há uma referência direta a Hati e Skoll. Mas de qualquer forma, como eles foram introduzidos nos jogos Pokémon Sun e Moon, há quem diga que eles foram baseados em Hati e Skoll. Então isso poderia causar um pequeno conflito entre os Pokémon, né? Mas nada impediria, por exemplo, que os Lycanrocs fossem descendentes desses lendários. Então é tudo uma questão de como a história vai ser contada e como os lobos vão se parecer, né? Porque, querendo ou não, os Lycanrocs, eles são pokémons de pedra e noturnos. Por mais que tenham 3 formas, né? Ainda assim, não são pokémons que referenciam tanto o sol e a lua. Mas é possível que essa história já tenha sido utilizada nos jogos. Isso, de fato, se eles forem baseados mesmo em Hati e Skoll. Agora, sobre os tipos possíveis desses lendários, se forem de fato os lobos Hati e Skoll, eu chutaria algo de gelo para o Hati ou aquático, justamente por conta do frio da noite, etc. Então eu acho que seria muito interessante se puxasse para esse tipo. E no caso do Skoll, eu iria partir para o fogo, obviamente. Novamente um lendário do tipo fogo. É complicado, né? São tipos bem genéricos, principalmente o fogo, que vem contando aí já há muito tempo em lendários. Mas o tipo gelo, sem dúvida, ficaria legal. Então eu gostaria de ver um lendário do tipo gelo e seria interessante isso, né? Além disso, há possibilidades deles também serem voadores. Há diversas descrições dentro da mitologia e algumas afirmam que eles possuem asas e que Hati era todo branco, enquanto Skoll possui um pelo mais escuro. Outras histórias colocam eles com as cores respectivas do Sol e da Lua. No caso, Hati seria azul
e Skull seria vermelho. Pois é, resgatar o Sol e a Lua novamente para os jogos pode tornar esse jogo um pouco estranho, afinal de contas Pokémon Sun e Moon estão aí, né, indo embora já, e uma nova história começaria. Mas vale lembrar que Pokémon Sun e Moon não abordou o Sol e a Lua de uma forma tão ao pé da letra. E isso também não implica que os lobos Hati e Skull estejam perseguindo o Sol e a Lua nos jogos. Há muitas possibilidades de histórias dentro do jogo, visto que Xerneas, Yveltal e Zygarde também não estavam lá no Yggdrasil, nos jogos Pokémon XY, e as circunstâncias desses Pokémon lá em Kalos foram radicalmente diferentes que a história da mitologia. E eu sei que vocês não gostam que eu fico repetindo muitas mesmas coisas, mas essa em específico eu preciso ficar repetindo pra encaixar na cabeça de todo mundo, tá? Não é porque um Pokémon vai ser resgatado da mitologia que ele vai fazer exatamente a mesma coisa que ele fazia lá na mitologia. Eles vão resgatar a essência do design, talvez um pouquinho da história, alguma coisa assim, na lenda desse Pokémon, mas as circunstâncias que nós vamos encontrar esses Pokémon dentro do jogo pode ser muito diferente, tá? Então, novamente, frisem isso na cabeça de vocês para não se confundirem. Não vou resgatar o Hati e o Skull para eles irem lá e ficar perseguindo o Solgaleo e a Lunala, tá? Não é esse o propósito. Eu acredito, né, até então, com as informações que nós temos, eu acredito que os lendários em Pokémon Sword e Shield seriam baseados em 2 lobos. E o terceiro lobo seria Fenrir, acredito que um lobo bem mais forte, bem mais poderoso. E talvez poderia até ter aquele lance, né, de que eles tenham alguma influência pelo próprio terceiro lobo, né, no caso o Hati e o Skull. Quem sabe é uma fusão, como aconteceu em Sun e Moon, com o Solgaleo, o Lunala e o Necrozma, mas é possível que outras coisas também aconteçam, né, talvez um aperfeiçoamento desses Pokémon, ou uma nova forma dentro dos próprios lendários, que também seria fantástico. De qualquer forma, pessoal, isso é bem interessante. Eu gosto muito da mitologia nórdica, eu sou viciado em Ragnarok Online, então eu gosto muito dessa história. São diversos personagens dentro dessas histórias e, enfim, eu gostei muito que em XY eles resgataram com força mesmo a mitologia nórdica. Ela já apareceu no passado, inclusive, mas em XY ficou bem evidente, assim, o caminhar das coisas, né? Em Sun e Moon, com os acontecimentos também, principalmente, a gente já tava, alguns youtubers já estavam inclusive puxando a história que Pokémon estaria caminhando para o seu fim, pelo menos como a gente conhece, né? No mundo, no universo que a gente conhece. Então, quem sabe vai chegar uma hora aí que a gente vai encontrar de fato um jogo onde a gente se encontre numa guerra suprema e, consequentemente, aconteça o Ragnarok dentro dos jogos Pokémon. Seria muito interessante, de fato. Eu particularmente adoraria. Enfim, Camaleão vai ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês. Um vídeo de domingo aqui pra alegrar vocês e deixar vocês teorizando. Quero saber a opinião de vocês. Deixa seu like pra dar aquela força. E não esquece de compartilhar com seus amigos. Um abraço, camuflados. Fui.